Bem, boa noite. Obrigada por vocês terem aqui, né? Obrigada por vocês terem vindo. Essas aqui são minhas flores que eu ganhei de uma amiga, da Bel Ribeiro. Então, a gente veio aqui de novo a Salvador, é sempre um prazer estar aqui, né? Salvador é uma das minhas cidades mais queridas. E, aliás, tem uma particularidade aqui que eu conheci o mar. Você sabe que a gente que é de Minas não tem mar, né? Eu conheci o mar aqui, em Salvador. Então, a gente veio trazer esse livro novo, que é o Baú de Mildeza, Sol e Chuva, um livro que eu lancei em maio desse ano. É um livro antes de tudo, né, agradecer também o convite do Augusto Toques para estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer renovado estar aqui na cidade. E o Baú é um livro que eu lancei em maio desse ano. É um livro muito querido, muito desejado. Eu fiquei trabalhando nele por muito tempo, uns 3 anos. Obrigada. Fiquei trabalhando nele por muito tempo. Para mim, muito tempo, porque eu escrevo mais rápido e também por ter uma frequência de publicação na internet, eu acabo que os livros eu não fico gestando os livros tanto tempo. Mas esse aqui é um livro que eu fiquei trabalhando por muito tempo, por uns 3 anos. E talvez por isso também os textos tenham eu considero a maior parte dos textos muito redondinhos, assim, são muito redondinhos, que às vezes a gente publica coisas e acha que elas ainda têm arestas. E esses aqui eu acho que estão bem redondos para acolher as críticas, inclusive, né? Outro dia uma pessoa que fez uma resenha crítica falou de alguns textos que destoam, na verdade ela exemplificou um só, mas disse de alguns textos que destoam. Eu tentei alguma coisa, mas não consegui realizar aquilo que eu tentei. Eu queria que ela tivesse falado mais, mas a gente a gente tem muito pouca prática, né, com a crítica, tanto de fazer a crítica quanto de receber. Como a gente, de um modo geral, recebe muito mal, parece que isso inibe os críticos, né? Também. Mas eu fiquei muito afim que ela tivesse falado mais. E no meu caso específico, eu gosto de dialogar com os críticos. Então, principalmente se eu acho que os críticos falam bobagem, eu gosto de discutir as coisas que eles falam. E aí talvez isso iniba um pouco mais, né? Bom, ele é um livro de crônicas que tem uma tônica lírica muito forte, é um livro de prosa poética. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso, porque a sensação que eu tenho é de que eu consegui realizar isso, né, nos textos, construir uma prosa poética boa, de qualidade, gostosa de ler, inusitada em alguns momentos, em algumas situações. Tem muitos textos digamos assim, de amor aqui, que tratam de aspectos da afetividade das pessoas, né, nossa. E é algo que eu buscava, essa leveza, essa soltura. Por exemplo, tem um texto aqui que eu gosto muito, que se chama A Voz Funda do Rio, que é assim: quando ela diz meu nome em tom grave, quando ri forte e divertida, há uma força telúrica que escapa do lago e faz redemoinhos insondáveis. Está na página 30. Quando ela diz venha,
É sopro de vida, fogaréu de alegria, imperativo perfeito para meu coração que quer tanto segui-la. Quando ela diz, estou com saudade de tu, me derreto como manteiga ao sol. Assim mesmo, com gosto do que se come, do que se degusta, eu deixo de ser oblíqua e me torno pronome sujeito na língua da mulher que me ama. Então, tem muitos textos aqui nesse livro que tem um pouco essa pegada. Alguns são mais líricos, outros são mais ácidos, né? Por exemplo, Vida de Marisco tem uma acidez, está na página 27. Não gosto de ver seu olhar triste. Não se preocupe, é uma tristeza já instalada. Estou tranquila, não me culpo pelo seu estado. Apenas não gosto de te ver triste. Mas resolva logo sua vida. Não sou marisco para ficar entre a pedra e o mar. Já desci do salto e você fica aí, desfilando nessa perna de pau de 2 metros, sem alegria. E não adianta ficar calada assim na tela. Só tenho a palavra para te ver. Quem já leu outras coisas minhas, eu gosto muito de texto curto. O texto curto me desafia muito. Dizer o que eu quero, conseguir dizer o que eu quero em poucas linhas. Eu gosto disso. Me dá uma satisfação grande quando eu consigo. Tem um outro aqui e essas novas mídias, né? Mais do que as novas mídias, a forma como as pessoas vivem a afetividade nas redes sociais é um negócio que me intriga muito. Então eu vivo escrevendo sobre isso porque é uma forma também de aliviar a minha perplexidade. Eu acho muito incrível como as pessoas falam de dores, de amores, de ódios, de recalques, de inveja, de entusiasmo, de frustração, de raiva. Eu acho incrível, acho incrível. Então eu vivo pegando um aspecto ou outro que aparece nessas falas e que me interessa explorar. Por exemplo, esse texto aqui, que se chama O Tempo, que é assim: a menina, pela primeira vez, docemente tomada pelo amor, vira-se para a outra, senhora do seu coração, e confessa: você é a música mais doce do meu iPod, a mensagem mais frequente no meu Twitter, o jogo mais gostoso do meu smartphone. O que sinto por você me varre toda por dentro. É forte como um rock do tempo dos nossos pais. Olha, eu não pensei que pudesse um dia dizer isso a alguém, mas eu te amo e quero envelhecer com você. A outra, comovida, responde: poxa, gata, é o maior fofo que você está me dizendo, mas não vai dar. Confusa, a menina apaixonada retruca: como assim não vai dar? Pensei que a gente estivesse dividindo o iPhone e ouvindo a mesma música. Acho que até estamos, gata, só que eu não vou envelhecer. Querem comentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Vamos fazer um bate-papo. Fiquem à vontade. Tem novela nesse livro, Cidinha? Tem telenovela? Rapaz, deixa eu olhar aqui se tem. Eu acho que não tem não, Alex. Deixa eu ver. Não, tem não. Tem no Racismo no Brasil e Afetos Correlatos, né? Aí tem muito. Aqui tem muita música, algumas pessoas da música que mexem muito comigo. Por exemplo, a Concha Buica, eu fiz um texto para ela que se chama... Não é um texto para ela, mas é um texto para o que é a música dela.
me provoca, né? A música sempre está muito presente nos meus textos, no meu processo criativo. Eu escrevo muito ouvindo música, trabalho muito ouvindo música. Acho que talvez eu não leia ouvindo música, mas nos meus livros assim tem algumas músicas que marcam. Às vezes tem coisas muito, muito simbólicas. Por exemplo, meu terceiro livro, que é uma novela, que se chama Os Nove Ventos da África. Quando eu terminei de escrever, assim, coloquei ponto final, eu estava ouvindo um disco da Rita Ribeiro, Tecno Macumba, a primeira versão do Tecno Macumba, e foi exatamente na cantiga para Oxalá, né, que eu terminei o livro, assim, sabe? Então, as músicas acabam sempre estando muito, muito presentes também, porque eu acho que a música é de fato uma oitava superior. Então, às vezes por exemplo, ouvi Paulinho da Viola, eu ouço Paulinho da Viola e fico assim, eu quero escrever um negócio parecido com isso. Eu quero fazer com que as pessoas, oferecer elementos para que as pessoas sintam coisas próximas do que eu sinto ouvindo e cantando Paulinho da Viola, né? Então tem aqui muita coisa de música, assim, a minha relação com Itamar Assunção. Itamar Assunção é um cara que eu sempre recorro quando o mundo me solicita mediocridade. Quando o mundo quer que eu seja medíocre, eu ouço Itamar Assunção, que é para fortalecer a minha ânima totalmente avessa à mediocridade. E aí Itamar Assunção me salva. Eu comprei, não sei se vocês viram que o Sesc lançou uma caixa com todos os CDs dele, né? Tem 2 CDs póstumos também. Foi organizado pelas filhas dele, né? A caixa e tal. Aí eu ouço. E o mundo volta e meia exige mediocridade, quer a mediocridade, né? Não só de mim, da gente, né? E aí Itamar Assunção me salva. É uma injeção, assim, um cara que acreditou tanto, né, na capacidade criativa dele, que desde o começo construiu uma obra. Eu acho que isso é inspirador para todo artista, para toda artista, né? Tem um texto aqui também, um cara que é não tão conhecido, mas que eu considerava um músico fantástico, que é o Marco Ribas. Você conhece Marco Ribas? Um músico de Pirapora, norte de Minas. E Marco, para mim, era a encarnação do vigor, da força física, inclusive. Um homem alto, forte, muito forte, né? Fisicamente forte, uma mistura de índio com negro, muito forte, que deu um resultado muito marcado no rosto dele. E esse homem morreu. E morreu muito jovem, acho que ele já vinha doente e não resistiu. E perder aquela força toda me fez escrever, né? Falando da experiência que eu tive com a produção musical dele, né? Ao longo da vida dele, em alguns momentos importantes da minha, assim, na juventude, depois dos 30, depois mais tarde. Então é isso, novela não tem, mas tem essas coisas. Vai falar alguma coisa? O que mais? Fala, por favor. Quer o microfone? Bem, embora eu esteja muito derrocado, né? Mas no momento que ela estava apresentando o trabalho, eu estava pensando que
eu crio muito e as minhas criações é muito a minha salvação. É muito mais para não cometer suicídio do que para ajudar a humanidade. E talvez a pergunta aqui não carece de resposta, mas talvez abra um novo ciclo de conversação, não sei. É que como é esse trabalho de a pessoa criar buscando que outras pessoas sejam ajudadas, não sei como eu posso dizer, porque as minhas criações elas se encerram muito em mim, porque ela me salva, mas eu não percebo que minhas criações sirvam para salvar um ou outro, além de mim mesmo. Carlos, para mim é assim, não é propriamente para me salvar do suicídio ou da morte, né? Mas é vital. É vital. Por exemplo, eu estou passando por um processo de trabalho que me exaure. Então eu não consigo criar. Não consigo escrever. E a literatura, para mim, é uma coisa que me traz alegria. Eu não sou do tipo de escritora que sente dor para escrever. Tem coisas que são mais trabalhosas. Tudo dá trabalho, escrever é trabalhoso e tem algumas coisas que são muito trabalhosas. Ou porque me emocionam muito, ou porque eu estou muito envolvida com elas, ou porque está difícil encontrar a melhor forma para significar aquilo que eu quero dizer. Mas não tenho tristeza, não tenho dor, eu tenho alegria. Talvez essa salvação individual venha pela alegria que a ação de escrever me traz, sabe? Me dá a forma como a escrita faz com que eu me sinta mais plena, né? Mais é redundância, né? Mais plena, mais completa. E a pessoa que lê, eu quero, tem um exercício que é muito egoísta também, meu, né? Eu quero conseguir traduzir, expressar para outras pessoas algo que é muito meu, que é o meu jeito de ver determinados temas, determinadas situações, e com isso eu quero tocar as pessoas. Você até disse, né, que ajudar não era a melhor palavra, e realmente eu não me sinto assim, querendo ajudar quem quer que seja, mas eu quero tocar. Eu acho que esse é uma das funções ou das ações possíveis da arte. Não sei se comentei, se você esperava, mas é isso para mim. Você falou sobre as novas mídias, né? Que você tem um certo prazer em escrever sobre isso, não só de ver, como escrever sobre isso. E muito se discute, ou muitos dizem, né, que os jovens brasileiros, sobretudo, não leem. Você acha que as novas mídias são trabalham mais como um fator facilitador ou dificultador da inserção da juventude na literatura, na paixão, na vontade de ler, na vida literária? Então, eu não sei te dizer exatamente. O que eu percebo assim, com os meus textos que eles são bastante lidos, né? E eu tenho um público muito jovem mesmo. E de alguma forma eu acho que essas pessoas e os temas com os quais eu trabalho não são exatamente temas frugais, ou o tipo de abordagem que eu faço não é exatamente uma abordagem frugal.
E para a internet eu tenho textos que são considerados longos, até muito longos, né? Mas as pessoas leem. Para mim foi uma surpresa, por exemplo, eu postei um texto sobre aquela história da bunda do Hulk, né? E ele teve, até quando eu olhei, foram 112 mil visualizações. Bom, isso pode não ser significativo para os blogs aí que são do UOL, ligados a fórum, a Terra. Agora, para mim, que sou independente, é um número absolutamente fantástico, né? E que daqueles números que fazem um monte de gente que te lê, nunca diz que te lê, mas aí naquele momento a pessoa tem que se manifestar, porque aí ou outras pessoas estão, seja porque outras pessoas estão perguntando para ela sobre o texto, ela tem que se manifestar, ou porque ela acha que se ela se manifestar, mais gente vai ler, porque muita gente está lendo o meu texto, então vai ver a manifestação dela, que tem um jogo assim, né, que rola. E muita gente, eu não tenho fôlego para acompanhar o debate que o texto gera, porque se eu fizer isso, pouco tempo que eu tenho para escrever, eu não utilizo para a coisa principal da minha vida, que é escrever. Se eu for acompanhar os debates, se eu for conversar com as pessoas, eu não escrevo, né? Mas muita gente se posicionou também. Eu não sei, acho que é um tema que precisa ser bastante estudado, que é em que essa leitura da internet potencializa a leitura fora dela, né? Muito tem se falado sobre a pouca qualidade que essa leitura de internet tem, né? Quanto as pessoas leem um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço no final, fazem uma leitura panorâmica, uma leitura superficial, né? Eu acho que é um tema que precisa ser mais estudado, e eu não tenho uma opinião consistente para além dessa percepção da recepção aos textos que eu publico. Não vou muito além disso. Digo, quer o microfone? Eu acho que eu falo alto, não sei se... Imagina que não precisa. É interessante se falar sobre as redes sociais, porque volta e meia aparece uma questão sobre como a língua portuguesa é tratada, maltratada nas redes, quer dizer, o que se conecta com essa discussão sobre formas menos impositivas, menos normativas, não, menos clássicas de lidar com a língua, de escrever. Então, como é que você vê sua relação com a língua portuguesa, a língua que herdamos dos colonizadores? Você acha que pode, quer dizer, você acha que que é ruim mexer na língua, inventar palavras, ou a gente tem que escrever certinho? Como é que você vê essas coisas? Gramática, essas coisas todas? Olha, eu estudei gramática, né, na escola. Eu acho que tem um valor a gente estudar gramática, e eu sou do tipo que escreve certinho, né, ou procura, né, e se eu sigo esse caminho, ele é um valor, né, para mim. Quando você falou da língua portuguesa, dela ser da forma como ela é tratada ou maltratada, né, tem muito maltrato mesmo. Teve um momento que eu fui para o dicionário para ver se ansiedade era com C ou com S. De verdade, porque as pessoas escreviam tanto ansiedade com C que eu comecei a duvidar de mim, se eu estava escrevendo. De verdade, sério, eu comecei a duvidar de mim, porque era mais ou menos uma regra, né? Escrever com C e não com S. Então eu fui ver se era eu, né? Que estava escrevendo errado, que tinha desaprendido a escrever. Eu me sinto incomodada, assim, como
muitas coisas que eu às vezes acho agressivas até, né? Não só a língua, mas para mim reflete muito descuido, descaso com a maneira que a gente... eu sou uma pessoa que zela pela língua, né? A língua é minha ferramenta de trabalho. Então eu preciso bem utilizá-la. E acho que a reversão da linguagem, ela passa também por algum conhecimento prévio. E a partir desse conhecimento você desconstrói a linguagem, você escolhe outras formas de se manifestar. Eu acho que às vezes tem muita preguiça da gente também, né? Nessa coisa de se expressar de uma forma que chegue às outras pessoas, que as outras pessoas possam entender. Eu acho que eu tendo para uma coisa mais careta, para uma coisa mais normativa. Acho que é a minha tendência. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de entender alguém que... E isso rola com muitos escritores, né? Alguém que passe por um curso que é de escrita, como um curso de jornalismo, né? É um curso que exercita muito a escrita e que eu li a coisa das pessoas quando elas entraram no curso de jornalismo. E elas saem do curso com os mesmos problemas de escrita que elas tinham quando entraram. Eu não consigo achar que isso é uma opção legal, que é acho que eu tendo para uma coisa mais careta, mais normativa, assim, em relação ao uso da língua portuguesa. Admito. É minha tendência. Nessa e em outras coisas. Mais careta mesmo. O que mais? Nesse livro eu me dei conta, com um texto que se chama Sobre o Menino Dançante e Sorridente, que eu falo com certa frequência da morte. Que a morte é uma coisa presente na minha literatura, bastante presente. E esse texto é assim: e assim, sem mais nem meio mas, Iku interrompe a curva da vida e nos leva. E morremos também quando morre alguém que amamos. Morremos mais ainda quando parte uma criança ou um jovem. A lógica da vida se perde. Certa vez, uma senhora sexagenária comentou sobre o filho de 23 anos que havia perdido. Eu mencionei uma criança de 10 do meu inventário de perdas. E ela me disse: não posso imaginar a dor desses pais. E contou algumas das coisas que tinha podido viver com o filho de 23. Fiquei calada, observando a humanidade desbordante daquela mulher. Há pessoas, entretanto, que diante do choque da morte de uma criança, lembram a tia de 86 anos, falecida há pouco de morte natural, e pensam que é a mesma coisa, a mesma dor. Não é não. E torço para que morram sem sabê-lo, que não tenham que perder uma criança, adolescente ou jovem amado para entender o quanto isso é diferente de perder alguém depois de uma vida adulta vivida. Há outras pessoas tão brutalizadas pela vida que, diante do sentimento de dor de alguém abalado pelo implacável Iku, conseguem perguntar secamente quem era, de onde era, o que fazia a pessoa morta. O certo é que Iku nos põe assim pelo avesso, frente a frente com sentimentos viscerais: a raiva, a revolta, a incompreensão, o vazio, a noção de justiça ou a falta dela, a perplexidade. Poucas vezes conseguimos aceitar sua ação em paz, em silêncio. Eu agora preciso ouvir Gil, meu poeta, aquele que diz o que sinto quando a voz me falta. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer
Sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. E se morrer ainda é mesmo aqui, nos resta saudar a vida, não morrer em vida, que gente nasceu para brilhar, assim como brilhou nosso Jarbas, o ébano majestoso, que ontem foi estrelar o Orum, nos deixando aqui com a responsabilidade de honrar a vida que ele viveu, ao vivermos também em plenitude a nossa. Então é isso, eu vejo que volta e meia ela aparece. Alex, achei um texto aqui agora de novela, Flores para os autores de Lado a Lado. Acho que foi o primeiro texto que eu escrevi sobre a novela. Que aí gerou aquela série. Foi o primeiro. Mas ele é grande. O que mais? Quem se anda lendo, Cidinha? Menino, não estou lendo. Não estou lendo. Eu tenho pela metade um livro de uma poeta de São Paulo, uma amiga muito querida chamada Dinha. Um livro que se chama Onde Escondemos o Ouro. São 4 tomos, na verdade, são livros artesanais. E o primeiro se chama Onde Escondemos o Ouro. São poemas que eu gosto muito. E tenho também, pela metade, o livro mais recente do Fábio Mandingo, que é o Morte e Vida Virgulina. Pela metade, assim, eu li os 3 primeiros textos, mas eu ando lendo muito pouco, infelizmente. Tenho lido mais revista, jornal, do que literatura. Continua escrevendo para teatro? Continuo. Acabei de escrever uma peça para a rua, para os Crespos de São Paulo, para eles encenarem na rua. É uma peça para crianças. Mas a gente está... Escrevi a primeira versão, a gente está trabalhando. Está trabalhando o texto ainda. Eu não posso falar tema, essas coisas que a gente está trabalhando ainda. Mas escrevi, é a coisa mais recente que eu fiz. Mas no processo você pode, sem contar detalhes, mas essa experiência que é diferente de apresentar um texto de prosa poética, que imagino que seja uma experiência mais solitária, dessa experiência que é do processo, de dialogar com o grupo, que vai dar a vida. A minha experiência de teatro ela é toda por demanda. Os grupos me demandam, me dizem o que eles querem e eu tento me aproximar disso, né, do que eles querem. Foi assim com Sangoma, que é da Companhia Capulana de São Paulo, com Engravidei, Pare Cavalos e Aprendi a Voar Sem Asas, que é dos Crespos, e esse texto novo que eu fiz também. E aí nesse processo varia, quer dizer, de uma forma geral eu acompanho um pouco, né, o trabalho de construção cênica do grupo, converso muito com as pessoas do grupo, com quem vai dirigir, para ver que linha a dramaturgia vai tomar, né? E a gente faz um movimento muito forte de idas e vindas do texto até que fique satisfatório para o grupo encenar. Essa tem sido a minha experiência. Eu não tenho nenhuma experiência de ter escrito um texto, eu quis desenvolver uma ideia, escrevi um texto e aí depois de escrito eu ofereci para algum grupo, eu esperei que alguém se interessasse por encenar. Eu devo fazer um trabalho assim com o Baú de Miudezas, né, que eu estou conversando com uma atriz para a gente fazer
eu quero fazer um roteiro para levar o Baú de Mil Deusas para o palco. Mas aí estou esperando a atriz. Aí estou esperando a atriz ter tempo, porque ela trabalha muito, faz diferentes coisas. Talvez a gente consiga fazer isso para 2015, né, para o ano que vem. Então, esse livro aqui tem os textos, que são esses textos mais de amor, que são os que eu li, além desse tem os outros, né? Mas tem o que eu chamaria de um segundo bloco, que são temas diversos, tem futebol aqui, tem o Neymar, tem o Balotelli, temas diversos, a morte aparece de novo. Oi? Não é que ele já tinha. Tirou o Hulk, não tem Hulk. Não, foi depois. O livro é de maio. Então, são temas diversos. E aí o meu desafio sempre, nesses temas diversos, foi escrever uma prosa poética que me deixasse satisfeita, contente, assim, né? Eu queria fazer um livro, um baú, a ideia dele é fazer um livro que doesse pela beleza, pela poesia, né? Essa é a intenção dos textos todos. Em uns eu consegui mais, em outros menos. Mas essa foi a intenção. Então tem digamos, um segundo bloco assim, que é com temas mais diversos, assim, tem coisa de paternidade, que é um tema que me encanta, a relação dos homens com os filhos, né? Esse Flores para os Autores de Lado a Lado, o Universo de Tamara Assunção, que eu já mencionei, tem uma resenha longa aqui sobre o primeiro livro do Fábio Mandingo, que é o Salvador Negro Rancor, que foi um exercício assim, da crítica literária que eu sou capaz de fazer sem ter essa formação teórica, não é? E dialogando e falando de mim também como leitora, né? Leitora desse livro que eu acho monumental, que é o Salvador Negro Rancor, do Fábio Mandingo, que é um escritor aqui de Salvador, né? Muita gente aí conhece. O texto que abre o livro, eu gosto muito dele, se chama Como Jazz. Gosto muito porque ele fala, tanto ele fala a minha literatura, quanto de uma relação que eu tenho com os leitores, né, de coisas que os leitores trazem para mim. Esse menino que se tornou um amigo, que trouxe a motivação para esse texto, é um carinha que vive me motivando, assim, eu fico observando ele na vida e tal. De volta e meia eu falo com ele, pô, escrevi outro texto que você tá lá e tal. Ele, não acredito. E ele vai ler e a gente brinca. Mas esse texto, e ele é um estudioso de jazz, um amante de jazz. E o texto é assim, Como Jazz. No dia em que o conheci, o menino comprou todos os meus livros. No outro, levou a namorada linda para me apresentar. Em outro, um amigo a quem chamou de irmãozão. Conversa vai, conversa vem, concluí que gostava de meu trabalho, embora nunca tenha emitido uma opinião objetiva. Ontem, distraidamente, num papo sobre temas diversos e diletantes, ele me disse a coisa mais bela que meu coração poderia escutar. Seu texto é negro como jazz.
Aquilo me deu outra vida e eu a vivi como o cello de Yo-Yo Ma ecoando nas paredes do Louco do Mundo. Yo-Yo Ma, por exemplo, é um cara que eu ouço muito. O tempo todo tocando qualquer coisa que ele quiser tocar, eu ouço. O que mais? Cidinha, Fala, Henrique. eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu processo de criação das suas crônicas. Elas têm assim, estruturas muito diversas, né? E algumas de suas crônicas flertam muito com a questão, estilisticamente, com a questão do conto, né? Eu acho isso bem interessante que você falasse um pouco sobre isso. Sobretudo, dá um investimento na dimensão dramática, a configuração mais complexa dos personagens. E geralmente a crônica, ela pega um aspecto, né? Um filete ali do cotidiano e dimensiona, mas algumas crônicas suas ela conecta muito nessa estilisticamente com o conto. E que se fala sobre isso. Então, isso foi alguma coisa que tanto a crítica quanto os leitores é que me mostraram, que eu fazia de um jeito muito intuitivo, né? E algo que eu consigo falar mesmo é sobre essa história de construção de personagens, que eu acho um negócio fascinante. Fascinante. Eu tenho uma experiência aí saindo da crônica, eu volto. Mas saindo da crônica para falar de um outro livro, que é um livro que está ali fora, o Kwame, que é um romance. O Kwame, ele é muito, para mim, muito interessante nessa coisa de construção de personagem, porque eu queria contar a história de uma sereia negra e que não nascesse das águas do tempo, das águas do sempre, como todas as sereias nascem. Se ela tivesse pai, mãe, que esses pais se relacionassem e daí ela nascesse. E aí eu queria contar a história, essa sereia se chama Janaína. Eu nominei essa sereia como Janaína. E fui contando a história da Janaína. Tem um livro aí, fui contando a história da Janaína. Num determinado momento, surgiu um personagem que seria um amigo dela, porque aí eu já tinha definido mais ou menos que eu queria falar de uma família extensa. Nos 9 Países da África eu tinha falado de uma família nuclear, eu queria falar de uma família no sentido mais estendido, essas famílias que a gente vai formando ao longo da vida com os amigos, com as afinidades e tal. E aí surgiu um personagem que é o Kwame, que é um elefantinho que se torna amigo dela e os dois vão juntos resgatar a Dara, que é a mãe do Kwame, que está presa numa fazenda de plantadores de soja transgênica na Amazônia. Beleza. O Kwame surgiu e roubou a cena. O carinha cresceu de um jeito assim que eu não tinha controle mais. Às vezes eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, porque era ele mesmo. Falando, crescendo e aparecendo. E ele é uma figurinha super do bem, assim, que ele conquista todos os outros personagens do livro. A Janaína, que é uma figurinha muito generosa, ela sai da frente do palco e deixa o Kwame brilhar, fica fazendo escada para ele mesmo. E ele é quem brilha, quem aparece, e de um jeito muito tranquilo, ele é o dono da cena, ele se torna o dono da cena. E o livro, que a princípio se chamava Janaína, a sereia afropop, esse afropop porque um amigo, Ronald Augusto, um poeta do Rio Grande do Sul, ele vive destacando esses elementos que ele chama de afropop nos meus textos, né? E eu queria brincar com isso. Então era Janaína, a sereia afropop. Só que aí eu já não falava da Janaína mais, porque o Kwame tinha roubado a cena. Aí o livro passou a se chamar Kwame e Janaína. E depois ficou só Kwame. E é o nome com o qual ele foi para a rua. Isso, em proporções menores, ocorre nas minhas crônicas. Eu gosto muito de criar personagens. É um negócio que eu descobri que eu tinha jeito para fazer, né? E aí eu adoro
fazer isso. E pelo que dizem os entendidos, como você, isso acaba aproximando algumas crônicas do conto, né? Da estrutura narrativa do conto e tal. Para mim é uma vantagem, né? Às vezes eu falo com editores assim, com editores que querem categorizar meus livros como conto. E eu digo não. Eu não escrevi um livro de crônicas de contos ainda. Eu tenho um projeto de um livro de contos, mas eu ainda não escrevi. E os meus textos ganham força se eles forem crônica. E digamos que são umas crônicas sofisticadas. Tá? Mas se você disser que eles são contos, aí eles perdem força. Porque eu precisaria trabalhá-los mais para que eles pelo menos fossem contos que me satisfizessem. Já digamos que são crônicas robustas, assim, ousadas, né? Tem um pouquinho de perfume, de cor e tal, uma crônica que gosta de buscar esses elementos assim, que fazem com que ela fique, talvez também, eu gosto muito do Paulo Mendes Campos, né? Principalmente o Paulo Mendes Campos para as crianças, que foi o Paulo Mendes Campos que eu li que me encantou quando eu era criança, é um cronista mineiro. Também eu li Drummond e conheci o Drummond cronista antes de conhecer o Drummond poeta. E as crônicas do Drummond são pura poesia, né? Então talvez essas referências me alimentem muito também e seja alguma coisa que eu queira me aproximar, né? E aí nessas, a construção de personagem, essa ambientação poética que eu crio em muitos textos, talvez me aproxime disso, que é um tipo de texto que eu gosto muito de ler. E aí, como eu sou minha primeira leitora, e é para mim que eu escrevo, talvez por isso eu siga esse caminho. E é massa. Esse exemplo do Kwame que eu dei, né, quando o personagem ele rouba, né, a cena assim, é muito legal. Porque aí você sente mesmo aquele negócio de que a escrita é maior do que você. O texto é maior. Isso é muito massa. Eu gosto muito. Gosto muito. O que mais? Dudinha. Tem duas coisas. Vai. Eu estava pensando, sabe, que dos seus textos sobre pena, né? Cheguei depois e já tinha lido alguns textos do tema amor. Eu estava viajando, sabe? Eu leio mais para você, pode deixar. Sabe que eu viajo. Eu estava viajando aqui, sabe? Eu estava pensando, lembrando alguns, não sou crítico também, sou só leitor. Estava lembrando das imagens de amor em alguns autores. Eu estava lembrando do Paulo Proust, que tem uma visão meio, sei lá, que poderia chamar meio pessimista, não romântica, do amor. Eu estava pensando nesse sentido, né? Que não é aquela coisa de amor
Na verdade, eu tenho medo. Eu tenho medo de escrever, andar pelo romance e não conseguir mais escrever outras coisas. E eu tenho muitos projetos. Então, eu acho que eu tenho um pouco de medo de que o romance me tome de uma forma tal que eu não consiga mais escrever outras coisas. Aí eu fico assim, mas eu vou ficar frustrada, porque tem as outras coisas que eu quero escrever e que tem outras e que pedem outras formas, né? Então eu vou protelando. E o outro motivo pelo qual eu protelo é um sentimento mesmo de não estar pronta. Sim, em muita coisa eu vou testando. Eu testo nas peças, vou testar muito no livro de contos que eu vou fazer, né? Porque tem gente que nasce pronto, não é o meu caso. E eu acho que a minha maior virtude é ter consciência disso. De que eu estou me fazendo mesmo no processo, de que eu consigo perceber de maneira muito nítida o meu crescimento do primeiro livro até esse aqui que é o mais recente. E tem pessoas que não, tem pessoas que chegam com um livro e esse livro já abala estruturas. O livro está pronto, mostra um escritor ou uma escritora pronto, bem acabado, e eu tenho muita consciência de que esse não é o meu processo, que o meu processo se dá de outra maneira, né? E com relação à primeira questão, eu acho que é um pouco o jeito que eu vejo e que eu vivo a vida, né? Eu acho que eu tenho uma pitada romântica, assim, não dos românticos do século XIX, aquele povo que morria de amor, 18, 19, né? O povo que morria de amor e tal. Mas, e talvez por isso eu tenha também demorado tanto a ter coragem, digamos, porque essa faceta mais lírica, né? Que está presente nos ensaios de poemas também, ela... Não sei, eu acho que ser combativa é mais fácil do que ser amorosa, né? Ser combativa é mais fácil. Ser irônica é mais fácil. Ser ácida é mais fácil, né? Lidar com os sentimentos que amolecem a gente, acho que é mais difícil do que com os sentimentos que enrijecem ou que denotam outras, que denotam qualidades mais racionais, né? Do que outras que estão mais no campo do sensível, às vezes no campo do etéreo também. Então vou ler uma aqui especialmente para você, tá, Dudinha? Que se chama Vida de Condutor. Somos, meu irmão, leis de trânsito organizando o caos numa estação central de metrô em Zagreb ou Nova York. Convergência de linhas, transferência de destinos, caminho de muitos lados. O amor nos domina, esse trem com sua constância se resumindo ao ponto de partida, nosso coração incansável, e que nos lança em corrida inútil atrás dele. E nos alegramos como crianças de cidade pequena a cada vez que avistamos o trem. E as crianças, como nós dois, acenam as mãos para ele, mesmo sabendo que o minério de ferro, único passageiro do comboio, permanecerá quieto e mudo. Ocorre conosco, mano, que sem amor não existimos, e o coração pesa mais do que o ferro. Persistimos amando, mesmo que o desamor nos desfaça em lama, tal qual montanha ferida durante o dilúvio. Não prescindimos, querido, como crianças, do barulho do trem. Vou emendar com uma outra, que se chama Nossa Natureza, que é assim. Minha
natureza é de pedra, a sua é de água, 2 vezes água. Eu sou de pedra e carne, depois tenho a água que me salva. Você tem a liberdade da água na mata, que não entendo, mas tem uma encarnação inteira para compreender. E para que suas águas me envolvam, protejam e cuidem, porque domar já domaram a pedra, a carne. Resta acontecer o encontro das águas. O que mais? Você poderia dizer se a crônica escolheu você ou você escolheu a crônica? Então, estava conversando isso com o Orlando, né? Orlando, mais cedo ali. Essa história de que um dia uma crítica de literatura que eu respeito muito, uma crítica negra, muito robusta, e uma autora também que eu respeito muito, né? Eu leio as coisas dela e falo, poxa, quando eu crescer, quero me aproximar disso. Ela me disse assim: por que os autores negros, os escritores negros, ficam nessa de pular de uma coisa para outra? Você tem que escolher. Você tem que escolher um texto, uma linha, um formato, e se aprofundar, se aprimorar naquilo. Aí ela deu um exemplo de um escritor, que eu não vou citar aqui, e ela disse: ele se mete a escrever prosa, ele não é prosador, ele é poeta. A poesia dele é boa, mas a prosa dele é uma droga. E ele se mete a escrever prosa, não sei o quê. E aí ela estava me aconselhando, na verdade, para eu escolher um caminho. E eu pensava seriamente nisso. Mas eu venho percebendo, entendendo uma coisa que outros autores falam, que é que o texto escolhe a gente. O texto escolhe o formato que ele quer ter. Né? Às vezes eu quero escrever uma coisa como crônica e essa coisa pede para ser um conto. Ou eu quero escrever algo como um poema, só que eu não domino a forma do poema, eu não sou um Alex Simões. E então eu escrevo prosa poética. Ali eu fico bem, eu fico confortável. Um amigo poeta me disse isso uma vez. Eu mostrei um texto para ele, um poema, ele falou assim: Cidinha, isso aqui ficaria lindo se fosse prosa. Poema está fraquinho. Então eu acho que tem isso, né? Que o texto pede um determinado formato. Se eu tivesse mais tempo, eu escreveria mais contos. Eu escreveria mais contos, porque os contos, pelo menos de mim, eles exigem mais tempo. A crônica, ela é mais veloz, eu consigo produzir, mesmo assoberbada por outras coisas, não tendo tempo mental ideal, eu consigo. Mas para uma escrita do conto e aí elevada a uma potência maior, o romance, aí eu realmente precisaria ter uma vida mais tranquila do que eu tenho, com uma possibilidade maior de dedicação à literatura. Então tem também talvez por característica pessoal mesmo, né, essa coisa da praticidade. Com a vida que eu levo, que é possível escrever com mais frequência e também com mais qualidade é a crônica. Eu preciso de mais tempo para me dedicar ao conto, para vir a fazer romance, para poema, eu preciso de mais tempo do que o que eu tenho. É assim. Cidinha, Oi. como você chegou nessa capa tão bonita? Como você foi para escolher a capa? Então, a capa foi o seguinte: eu gosto muito de dialogar com os capistas,
com as pessoas que fazem ilustração dos meus livros também, né? E a Masa, a Maria Mazarello, que é editora das edições, ela sabe que eu gosto muito desse ilustrador, que é o Josias Marinho, que é o ilustrador do Kwame, que vocês têm aí em mãos, que está ali fora também. As duas moças ali têm, que está ali fora. E como ele era um livro que ia falar de amor, que teria muitos textos de amor, eu gosto muito da ideia de... eu brinco muito com os orixás, né? E com características deles que eu procuro conhecer e vivenciar. Não sou, ou pelo menos procuro não ser daquelas pessoas que têm uma relação fast food, né? com o orixá, né? E eu queria brincar com Oxóssi como Cupido. E aí eu falei isso para o capista, né? E aí ele criou essa coisa que é o arco e flecha de Oxóssi com um coraçãozinho aí na ponta que fica dentro do ó do sol, né? Se vocês virem, tem a ponta da flecha é o coração, né? E tem um formato mais próximo assim de um coração. E ele criou essa coisa andrógena também, porque tem um monte de gente, para mim, tranquilo aqui, que é um homem, mas tem muita gente que vê uma mulher aqui, né? Tem muita gente que vê uma mulher. E essa coisa dos dreads também, que eu gosto muito, eu sugeri para ele, né? Faz um short de dread. E a bananeira? Oi? A bananeira. A bananeira eu não sugeri nada, não. Foi ele que pôs. Mas é uma coisa incrível, né? Porque ela só dá uma vez, né? Ela dá vida, ela morre pela vida, né? É muito interessante. Bananeira é um embaraço. Durante a minha adolescência toda, tive pé de banana, cara. Pé de banana prata deliciosa. Eu não sei exatamente o que ele quis aqui com a bananeira, não. Mas aí foi assim. Foi dessa forma. A outra coisa que eu sugeri também era que quando eu falei para ele, olha, eu pensei uma coisa em tons de azul e verde. E aí ele fez essa capa linda com esse azul, que ficou uma coisa com cor, mas que destoa dos meus outros livros, que tem capas muito coloridas, né? Como esse aqui, não sei se muito coloridas, mas mais coloridas do que esse, que é mais sóbrio, né? Ele tem uma vidazinha assim nesses dois tons de laranja, para o Baú de Mil Dedos um tom, para o Sol e Chuva outro tom, né? Então foi assim que nasceu essa capa. Eu queria brincar com isso, com Oxóssi como um cupido, sabe? Oxóssi como um flechador do amor, não só como um caçador que alimenta a aldeia, mas um caçador, um flechador, né? Alguém que consegue atingir aquilo que nos alimenta, que nos move, que é o amor. O estar no mundo com amor. Então, essa era a ideia e ele captou muitíssimo bem e fez essa capa. Diga, você quer pegar o microfone aqui? Não, estou perguntando. Qual é a sua inspiração? Ébano? Que legal. Então, eu não trabalho muito com essa perspectiva de inspiração, não. Tem coisas, né, que me movem, tem coisas que eu quero atingir quando eu escrevo um texto, e essas coisas variam muito de texto para texto. Isso me motiva a perseguir esse objetivo, perseguir um determinado resultado, né, com o texto.
E eu talvez pudesse dizer que a observação do mundo e das coisas me alimenta muito. Me alimenta muito. A observação e a busca de um aspecto que seja singular, ou que tenha alguma singularidade. Não me interessa escrever, repetir coisas, né? Repetir olhares, repetir posições. A minha busca sempre é por alguma singularidade naquele tema que está muito batido, a bunda do Hulk, por exemplo. O que eu via ali que eu achava de interessante para escrever, para me deter, né? A forma como eu via, e aí eu escolhi um caminho no texto que foi falar da explicitação do desejo das mulheres e do incômodo de boa parte dos homens face a essa explicitação, que era o que eu via de mais forte, né? Na história do Hulk. E aí peguei alguns exemplos, né, de algumas situações de homens muito incomodados, muitíssimo incomodados com o fato das mulheres acharem o cara gostosão e dizerem isso, né? Então me interessou, e foi muito interessante porque eu fui acusada de heteronormativa. Foi muito legal, teve uns 2 ou 3 rapazes gays que se manifestaram e um disse assim: muito bom, mas muito heteronormativo. O outro disse que o texto era uma droga e que era muito heteronormativo. E o outro disse simplesmente que era muito heteronormativo e falou algumas coisas que eu deveria ter abordado. Só que não é um ensaio, é uma crônica, né? Eu não tenho esse compromisso de abordar vários aspectos, de ser o mais amplo possível. O meu compromisso é definir um caminho para a minha narrativa e eu vou seguir esse caminho. Eu quero ser abrangente dentro desse caminho que eu me propus, né? Então isso, por exemplo, me desafia muito. Tem um parágrafo no texto que talvez eu tirasse, provavelmente vou tirar quando for publicar em papel, e que está ali muito por uma pressão, né, de querer contemplar vários aspectos, os sujeitos com os quais eu estou dialogando. Se eu tivesse exatamente preocupada só com a crônica, com a produção literária, aquele parágrafo nem teria entrado. E provavelmente quando eu for publicar em papel ele vai sair. Ele não ficará. Porque a internet, ela tem essa história também, ela deixa a gente muito exposta, né? Muito exposta. Principalmente quando o texto bomba, é coisa demais, né? Que vem das pessoas, tanto no sentido de quem se sente representado, de quem lê aquele texto e se identifica, quanto da crítica também, né? Às vezes tem umas coisas que são extremamente agressivas, violentas até, né? Fica muito, muito explícito o recalque da figura. Por exemplo, esse texto do Hulk, o texto, eu já tinha tido textos antes que tinham bombado, mas nada se aproxima do que foi esse texto sobre a bunda do Hulk. Nada se aproxima. Digamos assim, que o meu texto, até aquele momento, tinha tido um alcance maior. O Hulk, o texto da bunda do Hulk, teve 10 vezes mais. Foi uma coisa absurda. Eu não entendia, como não entendo até hoje o que foi que aconteceu. Mas aí eu resolvi brincar com a história, né? Porque estava sendo muito lida, eu comecei a falar, vamos chegar a 50 mil visualizações. Quando eu ia olhar, já estava em 55 mil. O que está acontecendo? Aí vamos chegar a 100. E já estou em 80, chegar a 100. E deve ter sido umas 4, 5, no máximo 6 postagens que eu fiz chamando as pessoas para ler e para compartilhar, coisas que normalmente eu não faço. Aí entrou um rapaz e disse assim, não, mas também vamos
parar com isso, porque isso já está parecendo Big Brother. Isso já está parecendo Big Brother. Porque eu estava curtindo, estava me divertindo com a história. Aí eu disse a ele, olha, você fica à vontade para bloquear, se você não quiser receber esses. Não, também não precisa apelar. Não precisa apelar. Só estou te falando que está muito chato, está parecendo Big Brother. Eu muito delicadamente disse a ele, eu não estou preocupada com a sua opinião. Eu estou me divertindo com isso. E não vou ficar me justificando para você. Disse lá de um jeito elegante para ele, mas é isso, não me interessa. Se você não está gostando, é tão simples, bloqueia que você não recebe mais. Ele quer receber, mas quer receber de um jeito e uma coisa que ele goste, né? Que eu faça de um jeito que contente a ele. Como eu não estou preocupada em contentar ninguém, nem a ele, nem a ninguém, não há nenhuma grosseria nisso. Simplesmente eu estava brincando, porque eu nunca tinha viajado nessa história de ter tantas, foram até quando eu olhei 112 mil visualizações. Isso é coisa, é muita coisa. E eu não entendia, e a coisa ia crescendo, 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 e as manifestações das pessoas, e as pessoas compartilhando, as pessoas se manifestando, né? E eu ainda vou fazer um estudozinho assim, sem grandes pretensões, mas dos textos que bombam, né? E aí eu quero ver se tem elementos neles. A coisa de sexualidade e sexualidade junto com raça pega sempre. Um outro texto anterior a esse que bombou foi um sobre aquele rapaz chamado de Mendigo Gato, né? E uma travesti negra de uma cidade do interior de São Paulo, que ela tinha sido recém-eleita. Eu escrevi sobre os dois, sobre a forma como o menino chamado de Mendigo Gato era tratado e ela, né? Essa travesti que chegou a ser ameaçada de morte se assumisse a vaga na Câmara, né? Lá dessa cidade, de São Paulo. Também foi um texto que bombou. Um texto que volta e meia é muito lido e comentado, é um texto sobre Gabriela, um remake de Gabriela. O quê? A novela, né? Então ele volta e meia, está entre os 10 textos mais lidos do meu blog. Ele sai do nada e aparece lá. Em quinto lugar, em terceiro, em sétimo, sempre tá aparecendo. Então essas coisas me motivam a entender mas eu prefiro chamar de motivação a chamar de inspiração. E também não tenho nenhum compromisso em manter essa média de leituras, de visualizações. Não tenho nenhum compromisso, nenhum interesse em seguir uma fórmula, não é? Para que as pessoas me leiam. Eu escrevo o que eu quero, quando eu quero. Pode ser que eu inclusive publique logo depois de um texto que tem uma reverberação muito grande, que eu publique um tema que é mais espinhoso, que as pessoas não gostam tanto, justamente porque eu quero ver se uma parcela desse público que leu um texto que fez tanto sucesso, se uma parcela desse público vem ler uma coisa que me interessa muito discutir, uma coisa que me interessa muito falar sobre ela. É como aquele autor ou aquela autora que faz um romance que bomba e todo mundo está esperando o segundo romance, e aí chega a pessoa com um livro de poesia. Todo mundo na expectativa, ela não está muito preocupada com a expectativa das pessoas, ela está preocupada com aquilo que ela quer escrever, e o que ela quer escrever, e o que ela quer pôr na rua naquele momento é um livro de poesia, e ela faz isso, porque ela não está preocupada simplesmente com o segmento do público, né? Com que o público a siga e continue gostando, continue comprando, reverberando, né?
Isso me dá uma sensação grande de conforto, assim, sabe? Não perseguir uma fórmula, porque a fórmula é uma tentação. A fórmula é uma tentação. A gente pode descobrir a fórmula de vender livro, a fórmula de emplacar livro nas vendas institucionais, nas grandes compras, nos diversos níveis de governo, né? Os vários níveis de governo fazem. É uma tentação, porque inclusive pode te dar mais conforto para você se dedicar mais à literatura, para escrever mais. Mas é um negócio que eu não... O que me dá a sensação confortável é não buscar a fórmula, e mais do que não buscar a fórmula, evitá-la mesmo. Enfrentar essa sedução que ela oferece e não topar isso. O que mais? Obrigada, viu, gente? Alguma outra? Já vamos lá? Vocês querem que a gente vá embora, gente? Como é que vocês estão aí? Olha, tem um outro texto que eu gosto muito de quase todos, né? Se chama O Fundo do Fim, que é assim: disseram que era dia da saudade e quem a sentisse deveria compartilhar. O nó do novelo é que essas campanhas impulsoras do comércio de sentimentos, às vezes, pegam a gente em dia de sol escondido e o coração enfraquecido pode embarcar em canoa furada. Naquele dia nublado, reinavam as lembranças dos que se foram. Jarbas, Bira, Zozó. O primeiro, amigo amado. O segundo, gigante admirado. E o terceiro, um simpático catalisador de amor e jovens talentos sequiosos de espaço para expressão. Mas insistiam em buzinar que era dia da saudade. E o que eu sentia não era saudade, e sim incômodo a cada vez que alguém marcava os já idos para lerem algo no computador. Era dor de atropelamento pela mecânica dos relacionamentos virtuais. Incompreensão ocidental aos ensinamentos budistas da Senhora dos Ventos sobre a impermanência das coisas, o volátil da vida. Era a sensação de não saber cortar a própria carne sem comer vidro. Você tem umas reflexões que são assim, bem profundas, existenciais, né? Como agora, quando você fala da impermanência da vida, aqui também você fala, né, da sombra, e quem não viu a sombra não vê a luz, nem a borda. Eu gosto muito disso, é muito minha cara. Você pode falar um pouco sobre isso? O que é isso? É seu ser? Então, acho que é um pouco parecido com a resposta que eu dei ao Duda, né, sobre o amor, o jeito que eu falo do amor, né? Tem muito a ver com a forma que eu vivo e aí a relação com a espiritualidade, né? E isso está muito presente nos meus textos. Eu tive da outra vez, você esteve aqui, aí a gente já tinha falado sobre uma crônica, que é sobre aquela questão do sacrifício animal. Aí, como é a sua relação? Você falou que não é uma adepta, mas é uma simpatizante, é isso? Eu acho que o texto aqui como é que é? Eu sou vegetariana, meu orixá não. Sim. Né? Porque você acabou
acabou de fazer uma colocação, você é uma espiritualidade. Me parece que você tem uma coisa mais ampla, né? Não é uma opção restrita. Na verdade, eu não tenho, digamos, um exercício de defesa de prática religiosa, né? Isso. De uma prática religiosa. Mas da espiritualidade, a minha espiritualidade é uma espiritualidade de matriz africana, né, que está muito presente na minha vida, no meu cotidiano, logo na minha escrita também. Esse texto aqui ele é bem emblemático disso. Ele se chama Coisas que nem Deus mais duvida. A senhora brandia os braços, inflava bochechas e olhos, tremia a boca pequena. Era Madame Mim performando um poema. Coisa boa não viria dali. A colega já fizera caras e bocas de incredulidade quando apresentei meus livros no sarau. Reparei que não aplaudiu, assim como as outras pessoas fizeram comigo naquela noite. Houve um preâmbulo antes do poema. A autora dizia: no meu tempo, como vocês podem ver, eu sou velha, a gente chamava os pretos de quem a gente gostava de negão, quando era homem, e neguinha, quando era mulher. Soava carinhoso. Hoje, se a gente não for politicamente correto, pode até ser preso. Nessa hora, os olhinhos de Madame Mim encontraram os meus, e de pronto, tratei de achuzilhá-los. Fechei meu corpo com a mão direita e com a esquerda levantei meu tridente. A chuva apertou, e Zila rodou, me levou para fora das paredes de vidro da biblioteca, para o local exato onde havia feito minha saudação de chegada. Era uma encruza da Henrique Schaumann com cardeal, 777, o número da casa. Zila rodou para mim, apontou o céu, logo cortado por um raio de Caiombo. Saudei Zila e o raio, agradeci. Quando um deles ilumina meu caminho, é sinal de anunciação. De volta ao sarau, de olhos abertos, aqueles versos mal feitos e ressentidos machucaram meu coração. A mulher velha, desprovida de sabedoria, destilava mágoa e saudade dos tempos da escravidão. Dizia num poema torto que a solução contra o racismo consiste em que os pretos se pintem de branco e se tornem cinzas, quem sabe, e os brancos se pintem de preto, obtendo o mesmo resultado. Terminada a performance, ouviram-se uns fracos aplausos constrangidos, outros consternados. Afinal, tratava-se de uma idosa, e muita gente acha que a idade justifica tudo. 2 ou 3 pessoas além de mim não descruzaram os braços. Um rapaz muito sério, que se eu encontrasse andando pela rua julgaria mestiço, levantou-se negro e mandou uma letra de rap aguda sobre a hipocrisia das relações raciais no Brasil. Tinha uns palavrões cabeludos e o menino, de lâmina nos dentes, colocou os tridentes nos devidos lugares. Reuni meus livros e trocados, olhei a chuva intermitente e vi Caiombo, à minha espera, absoluta e bela, próxima ao cemitério. Guardei a distância respeitosa da natureza que não se afina com a casa dos mortos. Caiombo veio sorridente, me abraçou generosa, só amor. Entreguei o que era dela. Toma, senhora dos raios, leva daqui essa carcaça, esse egum da mentalidade colonial e racista que ainda sibila entre os vivos. Caiombo sorriu outra vez, cúmplice, e desapareceu soberana na noite sem lua. O que mais, gente? Você falou de uma pessoa de Ogum, e aí termina o texto, o livro, com
pouco dessa relação Xangô-Ogum. Eu não entendi o que você falou de Ogum. Você falou que é de Ogum. Eu? Não. Eu não. Não, não falei. Não. Eu sou de Xangô. Eu sou de Zaze. E esse texto, ele é muito. Eu estava lendo no Rio, e aí uma pessoa dizia assim, falando de um amigo nosso que é filho de Xangô. Ela dizia assim: não, mas parece que você escreveu para ele, porque ele está aqui, né? Você fez esse texto para ele? E aí perguntava se eu tinha escrito para o menino e tal. E eu não escrevi para menino nenhum, né? Mas eu falo de algo que eu conheço muito bem, que é a essência de Xangô, né? E é essa essência, não só de Xangô, mas de todos os orixás, os inquices, que me interessa muito, que eu quero me aproximar. Eu não quero essa coisa fast food, né? Filhas de Ansan são assim, filhas de Oxum são assado, filhas de Xangô são desse jeito, filhas de Ogum são de outro. A gente é múltiplo, é variado. Agora tem coisas que são da essência, e essa essência eu busco. E aí por isso um dos textos que abrem o livro é um texto que se chama Minha Senhora das Águas, que está na página 16, e eu encerro com esse texto que se chama Xangô, e que é essa busca disso que eu considero que é a essência, né? Que o orixá, o inquice, eles estão na gente, né? Em tudo que a gente faz, no cotidiano da gente, nas vivências mínimas, na relação ética com as pessoas, na relação de respeito, tanto com quem a gente gosta quanto com quem é adversário da gente, né? Tem um texto aqui que é um texto grande, mas que tem uma finalização que eu gosto muito. Acho que é esse do eu sou vegetariano, meu orixá não. Deixa eu ver. Não é esse não. Agora, o anterior, que se chama Oração da Terça. Aí esse é o texto que eu falo de Ogum, né? E ele termina assim. Aí eu vou falando de várias coisas, né, que estão presentes no que são os chamados trabalhos, né, que são feitos nas religiões de matriz africana. E aí eu vou fazendo um exercício do que essas coisas, do signo que essas coisas são, né? E aí eu digo assim: as pedras nos trazem a noção de resistência, silêncio e a compreensão do quanto somos ínfimos diante da criação. As raízes, flores e frutos da mata, tudo o que se transforma, apresentam a impermanência do que nasce e morre, os novos estados a cada estação. Os rios e cachoeiras nos ensinam: a água que brota não cessa, cria e recria a vida, nutre segredos, tal qual o rio, calma nossos olhos, mas povoado de redemoinhos e quedas. O mar nos dá o sentido da travessia, da profundidade de sentimentos, da imensidão de horizontes, das forças maiores que fazem surgir da inconstância das ondas a serenidade em nós. Orixá é poesia, é amor,
é lamparina acesa na noite dos tempos, é o zelo silencioso pela energia vital e pela harmonia da vida na Terra. Então, esse exercício desse significado maior das coisas, que na ocidentalização de tudo, né, que a gente vive, há uma tendência muito grande de superficializar, né? Se eu penso o milho amarelo e o milho branco, tudo o que isso significa em culturas, nas culturas das Américas, nas culturas de África, de vários países africanos, de várias regiões, que são baseadas, que a alimentação das pessoas, a base da alimentação é o milho, né? Eu tenho muito para pensar sobre o milho, eu tenho muito a pensar sobre a pipoca, sobre o banho de pipoca que vem do milho, né? Então, eu acho que esse exercício me interessa muito, sabe? Essa tentativa de aproximação da essência das coisas, mais do que o que está aparente, o que a gente vê, ou o que a gente está muito moldado para ver. Esse Minha Senhora das Águas, teve gente que disse que algumas pessoas ficaram bravas, porque eu digo, eu comparo aqui a Senhora das Águas e a Senhora dos Ventos e digo que a Senhora das Águas não é midiática como a Senhora dos Ventos, né? Porque eu me sinto à vontade para dizer isso, né? Porque a espiritualidade que eu acredito, ela não me pune porque eu digo isso ou digo aquilo, porque eu falo de uma característica que talvez não seja a mais louvável, a mais encantadora, né? Então, esse texto, por exemplo, é assim: Minha Senhora das Águas. Agora que cantei, entreguei a comida na mata, o presente às águas, que choveu, posso falar. Minha mãe é de interioridade só dela. Não é mansa, como pregam os que a percebem capilarmente. É rio de redemoinhos no fundo. Gosta de palco, principalmente quando protagonista da cena, porém menos midiática do que a Senhora dos Ventos. Suas reverências são mais discretas. Não há, assim, uma comida exclusiva feita para agradar o paladar do povo no seu dia. Nesse aspecto, ela é menos popular e quer mesmo é que o povo lhe renda graças por meio de agrados e presentes entregues em sua própria casa, enquanto, sem se levantar do trono, observa o movimento à volta. São poucas as pessoas que compreendem suas nuances, mas quero mesmo é ser daquelas que compartilham sua essência. E agradecer, enquanto descanso a cabeça em seu colo e me refaço no cafuné. Zâmbia Quatessá. Tem mais? Um comentário, alguma pergunta? Fala, Judy. Estariou? Quem não soube a sombra, não sabe a luz. Apliquei um taiguara antigo na veia de um amigo pós-moderno que arranhou o dedo e por isso decidiu nunca mais brincar com faca. Essa moçada criada em iogurte de copinho, excesso de proteção e carinho, não sabe ralar o joelho no chão. Cicatriz, então, nem imaginam o que seja. Fugir da dor constitui marca geracional.
Não se faz necessário, como os românticos, afogar-se nos braços do sofrimento, mas é bom aprender a manusear a faca, entender que amar e performar o amor expressam coisas distintas. A performance é um movimento construído a partir de uma concepção. O amor significa o próprio movimento. O vento, o fogo, a água, o ar que revigora e gera concepções. O amor explora, espeta, mas também protege. Coração revestido de amor fica mais cascudo, não desfalece a qualquer espetadinha, suporta uma rinha de galos. Coração performador, ao contrário, é fracote e vive exposto, não sabe ouvir que alguém precisa dele, torna-se um garnizé. Por isso, taiguara na veia. Por isso, ainda, sentir dor e até sofrer quando não se tem a amada, mas sentir-se plena e feliz por amar. Bem romântico, né, Duda? Tem um negocinho bem romantiquinho assim. Esses silêncios dizem que... Agora eu vou fazer perguntas. O que dizem os silêncios? Estão confabulando, viu? Não, assim, porque a gente lê e aí daí a gente vai mergulhando no que o livro conduz, né? Como você fala que essa coisa, eu gostei, essa marca geracional. Eu estou com uma filha, né? E eu me preocupo com isso, porque realmente a gente tem essa marca, essa geração nova, né? De ter tudo muito fácil, ninguém luta para... Né? Os próprios pais são induzidos a cederem tudo que é preciso, né? Todas as facilidades, até para estudar é muito fácil, porque você hoje em dia vai no computador, pega aquilo ali, copia, cola, faz alguma coisa. E até as dificuldades que nossos pais tiveram para criar a gente veio no interior, né? Sofreu, agora eu vejo aí hoje em dia vocês, não, eu estou trabalhando, estou pagando minha escola, né? Não, cara, não estou, minha filha não está na escola pública. Então é como se a gente arranca, né? Como se a gente quisesse forjar uma realidade. Aí você puxou aqui, minha cabeça já viajou nisso tudo aqui, né? Nessa reflexão. Eu acho legal isso, porque é a crônica, é isso, né? Você pincela e quem lê é que faz a viagem, né? Bacana, gosto. E até agradeço por fazer minha reflexão com essa geração nova. O que mais? O que diz o silêncio? Vou ler um aqui, que eu gosto muito. Chama Durga e a Senhora das Águas. Onde queres, ó Dé, serei Durga, teu mel veneno não me encantará. Eu te revelarei o belo com o mel de minha íris, quando meu olhar exusilhar o teu. Montada em um tigre branco, irei a teu encontro, para que reconheças minha força e ouças minha versão da caçada. Eu, que nasci da boca flamejante de Brahma, Shiva, Vishnu e Xanguairá, envolta nas águas da mãe que também te trouxe ao mundo, te saudarei com 10 braços e um olho de lótus, que a mais nada verá além de ti, rainha de todas as águas, de todo o doce do mundo. Vestirei o traje azul brilhante de Durga e emitirei raios que te darão tônus e calma. E quando quiseres descansar tua força descomunal, te oferecerei 10 mãos macias e poderosas, fortes o suficiente para te amparar. Dedicarei meus 9 dias de culto a ti. No primeiro, te oferecerei flores e água fresca, e desejarei em silêncio
que abras olhos e braços à sede que tens de mim. No segundo, o coro de colibris de Odé cantará o canto de amor que compus para ti. No terceiro, te darei minerais preciosos ao teu gosto fino, quartzo, ouro, diamantes e turmalinas. No quarto dia, te permitirás ser minada por meus 10 braços. No quinto, compreenderás que não existo sem ti. No sexto, explodindo de contentamento, a lua criará mais uma fase, cheíssima de amor. No sétimo dia, brindaremos às águas com vinho branco de palma da adega de Ogunjá. No oitavo dia, Olodumaré e Shiva sorrirão ao nosso amor. No nono, te beijarei a boca de ameixa, sorverei tuas águas de amora e dormirei em teu leito de lavanda. No 10º dia, o dia da vitória, teu ego morrerá de morte consciente e dobrarás os joelhos aos pés de Oxum, a fim de agradecer e acolher o amor mandado por ela para te render graças e homenagens por todo o sempre. Meloso também, né? Aí eu gosto de alternar assim, né, com outros. A farinha nutritiva que resultava, tu reservavas, sorridente. Nesse ínterim, de mim, inteira, fizeste farelo, como fazias com os interiores dos peixes com que alimentavas os porcos. Era melhor na ordem inversa. No livro ele vem, eles estão na ordem inversa. Você tem você racionaliza a ordem que você coloca as crônicas? Você tem fases de construção também no seu literatura? Você leu 2 textos e você fala, tá meloso, tá romântico. Você tem a oscilação dessas fases não só de temas, como de sentimento, de emoção que você quer passar? Sim, eu entendo isso como um trabalho de construção do livro, né? Propriamente, que é você mesclar, você pensar o que você quer, como é uma sequência de leitura que você quer criar, ou não, você pode querer coisas muito alternadas, muito díspares. Por exemplo, tem um livro pronto que se chama Sobreviventes, e ele é muito duro, as crônicas são muito duras. E eu fui montando, e à medida que eu ia relendo, eu falo, poxa, mas ninguém vai aguentar ler esse livro desse jeito também. E aí precisei mesclar um pouco. Não é colocar uma bobagem mas dentre os textos duros, mesclar textos que são muito duros com outros que não são tanto, com outros que têm uma pegada mais de ironia, porque senão o leitor também não aguenta, né? Fica cansativo, fica desinteressante, né? Pensar o texto que abre, para mim é fundamental, o texto que encerra. O texto que abre o livro e o texto que encerra o livro. São 2 momentos cruciais assim, para mim. E eu sempre defino primeiro o texto que abre e depois o texto que encerra. Ou o contrário, o texto que encerra e o texto que abre. Mas ele sempre vem em primeiro lugar, esses 2 textos. E aí vou compondo. Às vezes eu quero uma crescente de coisas mais líricas, ou posso querer uma crescente de coisas irônicas, ou posso jogar o leitor lá em cima e num estado de quase euforia, e aí eu quero que caia, eu quero ou que venha para um platô, né? Então isso eu faço no momento que eu vou
mesclando os textos, definindo onde cada texto entra. Eu considero que isso é o trabalho de construção do livro, né, propriamente. Para mim é um momento muito importante. O racismo no Brasil e afetos correlatos, por exemplo, que está dividido, né, entre crônicas e textos opinativos, ele foi bastante difícil de montar, sabe? De definir qual seria a sequência de textos. Às vezes eu fico ainda pensando se não seria melhor inverter algumas coisas, né? Ele foi bastante difícil de montar. Outros, como O Margem Reinventa os Rios, foi fácil. O Baú também foi fácil. Mas esse livro, Sobreviventes, que é um livro que está no prelo ainda, ele foi muito difícil, porque os textos são muito duros, a maior parte dos textos. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, ninguém vai aguentar, nem eu estou aguentando. Então, eu precisei refazer, remontar de uma forma que ficasse mais agradável mesmo para a leitura, porque da forma como estava, não era uma coisa agradável, era como uma sequência de nocautes que pode levar o lutador à morte, né? O cara levanta no nocaute, pá, toma outro. No fim ele não aguenta mais, né? Não vai mais levantar. Então, esse para mim é o trabalho de composição do livro propriamente. Que na nossa tradição, né, da literatura afro-brasileira, eu não sei se a gente se dedica tanto a isso quanto os livros mereceriam, quanto os livros exigiriam, né? Não sei se a gente se dedica tanto. Pode ser. Bom, alguém quer dizer mais alguma coisa? Não, né? Então, vamos encerrar. Eu queria, antes, justificar a ausência de Guiloado. Ele teve que ficar com Mirei, a filhinha dele, por questões familiares e não pôde vir hoje. Mas mandou as efusivas saudações à Cidinha e o agradecimento, obviamente, por a todos que compareceram. Não sei se todos já conhecem aqui a página do Alguns Toques, queria convidar todo mundo a curtir no Facebook. Temos a página também na internet, mas a página no Facebook onde a gente publica os textos dos mais diversos autores de literatura afro-brasileira, de literatura negra, e também onde divulgamos os eventos que fizemos, os encontros com os escritores. O livro Baú de Miudezas, Sol e Chuva, está aqui disponível para quem quiser adquirir, assim como Racismo do Brasil e Afetos Correlatos, como e Kwame Mar de Manu. Queria agradecer a presença de todas, mais uma vez, foi muito importante. Espero que vocês estejam presentes em todos os outros encontros que tivermos. Quero também fazer um agradecimento especial ao CEAL por ceder o espaço para a gente, não só essa vez, como tantas outras vezes. Aos colaboradores, o Grupo Rasuras e Pética UFPA, a Mari Penteados, aos mandatos do vereador Suíca e do deputado federal Valmir Assunção. Então, dou por encerrado o evento. Boa noite. Ela está ali disponível para vocês falarem a mãozinha, viu? Para autografar os livros.